Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. Agradeço a gentileza de vocês estarem me assistindo mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade de levar a palavra e os ensinamentos sempre consoladores da doutrina espírita. O tema desse vídeo é muito sério e nós deveríamos pensar muito sobre ele. Vamos falar sobre o divórcio na visão espírita. O casamento, ele é um compromisso de muita responsabilidade, mas infelizmente o homem tem confundido sua encarnação como se fosse uma excursão para piquenique qualquer, vendo a encarnação como um banquete dos sentidos. Daí esse panorama melancólico que vemos invadir os lares. Tanto o homem como a mulher deveriam conscientizar-se de que a Terra ainda não realiza casamento de anjos. O ser humano é cheio de imperfeições, é um misto de sombra e luz, do ponto de vista espiritual, e que na convivência conjugal deixa cair máscaras, mostrando-se tal qual o é. Como nós ainda somos espíritos imperfeitos, sujeitos a cometer erros, deveríamos exercitar a paciência. Deveríamos aprender a abrir mão de certas coisas que gostamos, em função de criar uma harmonia dentro do lar, junto ao casal, para que o divórcio se tornasse algo mais raro de acontecer. Para o casamento sobreviver às dificuldades naturais da nossa marcha, existe a necessidade da atração espiritual e de existência de laços de afeto entre ambos, tornando-os verdadeiramente unidos por Deus, submissos às leis de Deus. A união, fruto de interesse, muito própria da sociedade, que não é sincera e que não é alicerçada em poderes aquisitivos, baseada na convivência social, na beleza física, na fortuna ou unicamente no sexo, está fadada ao insucesso. Porque essas situações, convivência social, beleza física, fortuna, sexo, tendem a sofrer mudanças bruscas durante a nossa vida na presente reencarnação. Antes de chegar ao porto do destino, os interessados na vida a dois deveriam passar por duas estações importantíssimas: a do namoro, a do noivado. Fases em que o relacionamento entre ambos tende a se aprofundar, dando ensejo a que se conheçam melhor. Quando a realidade do lar se tornar diferente daquela do período do namoro ou do noivado, devem entrar em jogo por parte de um dos cônjuges os valores espirituais, da fé, da paciência, do espírito de renúncia, do espírito de abnegação e uma grande coragem para que o casamento doente possa recuperar-se e a família permanecer a salvo do naufrágio total. Acima dos direitos individuais estão os direitos familiares, principalmente quando envolvem os filhos, que são quase sempre as maiores vítimas de uma separação, cuja educação necessita imperiosamente da assistência e da presença constante, atuante, de ambos os cônjuges. O casal que busca o recurso da separação nada mais faz do que adiar o resgate de um débito, agravando os esforços do pagamento pelas noções de responsabilidade. O casal que busca o recurso da separação nada mais faz do que adiar o resgate de um débito. É possível, então, se divorciar? Sim, é possível, claro. É o que veremos aqui adiante. Allan Kardec, usando o bom senso costumeiro, nos fala a respeito do assunto em um capítulo especial, constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo Kardec, o Espiritismo afirma ser ele nada mais, o casamento, do que uma medida humana, que objetiva
o divórcio nada mais é do que uma medida humana que objetiva separar aquilo que espiritualmente já estava separado. O espírito esclarecido, o homem ou a mulher, deve aprender a renunciar a benefício de sua paz e do seu reajuste, pois sabe que não existem na Terra uniões legalizadas ou não, que não tenham vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Sabe o espírita que se fugir hoje ao resgate, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procura agora afastar-se. O divórcio jamais deve ser facilitado ou estimulado. O espiritismo, ele aceita o divórcio, sim, mas não estimula, porque nós nos entendemos como espíritos imortais. Então, se agora eu não consigo dar contas de um trabalho, de uma lição, eu posso adiá-lo, sim, mas eu tenho que ter também a certeza da possibilidade de que esse prolongamento do pagamento de uma dívida poderá ser acrescido de mais obrigações ainda. Por isso que todos os esforços e sacrifícios possíveis devem ser empregados entre os cônjuges para que ele não se concretize, o divórcio, a não ser que o relacionamento se torne impraticável, chegando mesmo ao perigo do crime ou do infeliz suicídio, coisa que lamentavelmente vemos que acontece. Nestes casos, o divórcio funcionará como medida lamentável, sim, mas afastando males maiores, semelhante à amputação, que evita a morte, mas que sempre será uma quitação adiada diante da lei de causa e efeito, e que um dia teremos que ressarcir. A separação constitui uma atitude que nunca deve ser assumida antes de uma profunda análise e demorada meditação, que levem à plena consciência das responsabilidades envolvidas. Mas, se apesar de todas as tentativas e sacrifícios possíveis de preservar o lar dessa verdadeira hecatombe tremendamente infeliz, um dos cônjuges, exigindo sua liberdade, recusar-se a conviver com o outro, lesando-o nos seus interesses mais profundos, ele vai contrair pesados débitos das leis divinas. E se, por desequilíbrio oriundo da solidão, o cônjuge abandonado vier a tomar caminhos mais infelizes ainda, todas as duplicatas serão contabilizadas no fórum da consciência do cônjuge irresponsável. A criatura humana precisa tomar muito cuidado com as chamadas lesões afetivas, pois ninguém tem o direito de brincar com os sentimentos de ninguém. Precisamos amadurecer, preparar-nos para o amor e se educar para ser feliz. Toda atitude de leviandade, principalmente no campo sentimental, é uma dívida dolorosa que o homem ou a mulher virá a contrair. O espiritismo não é religião do não e sim, da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir. Então, o espiritismo não é simplesmente uma religião de não pode ou pode sim. Precisamos analisar essa situação. Somos livres para escolher, porque nós somos individualidades. Eu sou, nesse momento, espírita, mas antes de ser espírita, eu sou um espírito imortal, livre para tomar as minhas decisões. E não será a minha religião que vai impor sobre mim a responsabilidade das minhas atitudes, mesmo porque as atitudes que eu tomar na minha vida, a religião não colocará sobre si a responsabilidade, serei sempre eu. Porque nós somos livres para escolher, mas responderemos por essa escolha, sempre. Na lei divina, não custa relembrarmos, a semeadura é voluntária, mas a colheita é sempre obrigatória. Por isso, bem-aventurado todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho
que precisa sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Esse será, sem dúvida nenhuma, um bem-aventurado, porque, a despeito das dificuldades, dos obstáculos, ele ainda levará a bom termo o casamento, desde que, como dizíamos no começo, esse casamento, essa união, não nos leve ou não nos cause perigos de graves acidentes, como, por exemplo, um crime ou o próprio suicídio. Então, o Espiritismo, ele não estimula o divórcio, mas também não é contra, em razão justamente de não aumentarmos mais a nossa dívida com relação àquele ou àquela pessoa com quem estivermos casados. O assunto é interessante, delicado. Nunca terminamos o estudo. O estudo tem que ser sempre levado adiante. Então eu convido os amigos e as amigas que leiam um pouco mais a respeito do que o Espiritismo fala a respeito do divórcio. Era isso que eu tinha nesse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.